Pessoal, boa noite, tá? Boa noite, pessoal, Boa noite, professor. tá? Sejam Boa noite, professor. todos bem-vindos e bem-vindas. Seja bem-vindo, Neto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Professor, deixa eu tirar uma dúvida antes que eu esqueça. Eu tinha visto um ofício da Progep dizendo que a gente teria que voltar às aulas remotas às aulas presenciais até o dia 6. Isso nos abarca também ou não? Não, fica tranquilo quanto a isso. A gente já está no fim do semestre, tá? Vamos continuar nesse processo também, tá bom? Tá bem, professor. Tá, Ok? tá ótimo. A gente vai continuar nesse processo, tá? Não vamos entrar em noia por conta disso, até porque os índices eles voltaram a subir, já está se recomendando a volta de máscara, tá certo? Então, eu acho que isso não vai nos atrapalhar, a gente deve ter mais ou menos até o dia 16, tá? A gente tem aulas até o dia 16, tá certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá certo? A gente continua no mesmo processo, tá? E eu vou pedir um pouquinho para que a gente espere um pouco o pessoal chegar, né? Que vocês Professor, coloquem. deixa eu já tirar outra dúvida. O senhor está falando do dia 16 de junho? Junho. Tá? Mas aí que 15 é feriado, a gente continua tendo aula normal na sexta, mesmo depois do feriado, que não é na quinta, né? Na sexta, Se né? o pessoal não fizer recesso, a gente tem aula na sexta, tá? Mas o semestre ele já está se terminando. Não faz nem sentido prático a gente, por exemplo, retornar presencialmente. Ok? Eu entendi, por mim eu acho ótimo estar no remoto, pelo menos eu fico sextando em casa, não preciso ir para a faculdade. Tá. Mas vamos ficar tranquilo. Vamos ficar tranquilo quanto a isso. Tá certo? E eu acho que é importante que vocês se acalmem também quanto a isso, que a gente está chegando já no fim do semestre. Eu já pedi hoje para o João, inclusive, para ele já ir organizando a tabela das atividades, tá? Tanto das videoaulas quanto das atividades, para a gente já ir fechando. Hoje, a gente vai ter uma aula sobre software educativo, tá certo? Hoje a gente vai ter uma aula sobre software educativo. Tivemos muito feriado já nesse semestre, tá certo? Então a gente está dentro do possível avançando, ok? A gente está avançando nas ações, tá certo? Então a ideia é que nós já temos como fazer uma avaliação pela frequência de vocês e pelos dados que vocês botaram também. E como a gente não tem o objetivo de prejudicar ninguém, tá? Então a ideia, nós, como vocês estão colaborando, tá, nas atividades como um todo, tá? Eu acho que vocês devem ficar tranquilos e tranquilas, tá bom? Então, não vou voltar presencialmente, não pretendo votar. Qualquer coisa, nós temos a votação gravada, a votação de vocês gravada. Foi uma opção de vocês, tá? Que a gente fizesse a ação por videoconferência e, além de tudo, estamos numa disciplina tecnológica. Nós abordamos as tecnologias, tá? Então, videoconferência é uma tecnologia,
tá? Então, isso daí já é ensino, ensino laborial, tá certo? Então, se a gente está fazendo essas ações à distância, usando essas tecnologias, a gente deve ficar tranquilo quanto a isso, porque uma parte das ações pode ser à distância, tá? E até deve ser à distância, porque a ideia é ensinar a trabalhar com essas tecnologias, tá certo? É ensinar a trabalhar com essas tecnologias. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Eu vou pedir para o João Neto ele me avisar quando chegar alguém, tá certo? Me avise vocalmente, tá certo? Para que eu possa escutar, porque ainda vai chegar mais gente, tá? E hoje a discussão nossa vai ser sobre software educativo, Logo e Scratch. Eu posso dizer para vocês que a turma de vocês nesse semestre foi a turma mais prejudicada das 5 turmas que eu tive e que estou tendo até agora. A turma 1, a gente já avançou bastante nessas ações, nessas atividades. Na turma 2 também avançamos bastante. E na turma 3, nós avançamos até onde podíamos avançar, tá? Então, hoje nós estamos trabalhando, tá? A parte de software educativo, a parte de software educacional começou a semana passada. Esse tema dos direitos autorais eu gosto de botar mais para o fim, mas eu coloquei ele bem no começo para adiantar as ações, tá certo? E hoje a ideia de falar sobre o software educativo, tá? Eu espero que eu consiga mostrar boa parte dos softwares educativos, para que a semana que vem a gente entre na parte de letramento digital, ok? Então eu vou colocar agora a tela cheia aqui para todos nós vermos e vamos avançando. Então, software educativo, eu coloquei aqui logo Scratch, que geralmente eu começo com o logo Scratch. Mas essa parte de software educativo é a parte de software educativo, a parte 1. Tá? Então, basicamente, o que vamos discutir hoje é o que é um software e um app educativo. O que é um software educativo? O que caracteriza um software educativo? Quais suas aplicações no ensino? Quais algumas tipologias para software educativo? Quais seus limites e possibilidades? Quais os critérios para avaliação de software educativo? E o que é um app educativo? Ok? Então, vamos lá. O que é software educativo e app educativo? Tá? Primeiro, antes da gente avançar nisso, a gente precisa entender o que é um software. Voltamos, então, ao tema no qual eu bati muito na aula passada, a questão do que é um software. O software, como a gente viu na aula passada, é um produto leve. Que produto leve é esse? É a parte programável, tá certo? É a parte programável que nós temos no computador. O software também se configura um computador. Se a gente tiver só o hardware, como a gente viu na aula passada, sem o software, o computador não funciona. Definitivamente, o computador ele não funciona. Nós precisamos do software. Falamos sobre software proprietário na aula passada, falamos sobre software livre, tá? Mas a gente precisa entender que o software é o que nós manipulamos
no computador. É o software que permite a manipulação digital. O que torna, vamos dizer, as ferramentas computacionais, ferramentas digitais, é o software. Tá? Porque, por exemplo, um telefone é uma ferramenta, antes de tudo, eletrônica, mas não é uma ferramenta necessariamente digital. E o computador é uma ferramenta eletrônica, mas também é uma ferramenta digital. Tá? Então, eu posso dar exemplos aqui e falar dos telefones antigos, né? Os telefones antigos usam a energia elétrica ou usam a energia eletromagnética, que basicamente são a mesma coisa, tá? Mas não é o telefone antigo necessariamente uma ferramenta digital. O nosso telefone celular de hoje em dia, esse sim é uma ferramenta digital, tá? Nós temos os programas. Então, com os programas, eu posso transformar essa ferramenta digital em outras máquinas diferentes. Ela pode ter a função de telefone, pode assumir a função a que são dadas aos aplicativos diversos. Então, hoje, nós chamamos essa ferramenta aqui de dispositivo digital. Um tablet também é um dispositivo digital. Quando o software e app são educativos, primeiro eu preciso entender o que é um software e o que é um app educativo. E eu já posso dizer que o app educativo é a mesma coisa que um software educativo. Só que o app ele é adequado às dimensões dos dispositivos celular e tablet. Tá certo? Então, os apps eles são adequados aos dispositivos tecnológicos que nós temos. Tá certo? E o software, geralmente, nós instalamos ele em computadores for Windows, for Mac tradicional. Tá? Professor, com licença, estão pedindo para entrar, viu? Ok, vamos lá. Deixa eu dar a entrada para as pessoas. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Olha só, chegando mais gente. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Coloquem o nome completo e o número de matrícula. Já adiantando para vocês, não se preocupem com as questões que são colocadas, que todo mundo tem que voltar até o dia 6. Tá? Para começar, eu estou gripado, estava até com vontade de espirrar agora, tá? E eu não vou voltar também dia 6, ok? Eu não vou retornar dia 6, porque essa disciplina é uma disciplina tecnológica, e como disciplina tecnológica, aprender a trabalhar com recursos como videoconferência faz parte do nosso processo formativo. Tá? Hoje estamos falando sobre software educativo. Tá? Quando o software e o app são educativos. Tá? Essa é uma questão que vou responder daqui a pouquinho, mas é uma questão interessante. Tá? Quando que um software é educativo? Quando eu abro um editor de texto, um editor de texto pode ser educativo se a minha função for ensinar um jovem a fazer uma carta, um memorando, tá? A fazer um texto acadêmico. Então, nesse sentido, o software, que não era educativo como editor de texto, se torna um software educativo, pois o meu objetivo é ensinar um aluno a fazer uma carta. Tá? Quando um software educativo é um recurso online, temos recursos online que funcionam multiplataformas. Tá? E temos também tipologias diferentes de software educativo. Tá certo? Então, vamos avançando. Então, segundo Bona,
em 2009, há uma grande variedade de softwares educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, além de se caracterizarem como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Esses softwares educativos podem ser empregados nas mais variadas situações, tais como simuladores que testam diferentes alternativas de otimização desses sistemas e favorecem a estimulação do raciocínio lógico, o que, consequentemente, favorece a autonomia, as inferências e conclusões a partir dos resultados apresentados. Para Valente, em 1993, a introdução da informática na educação necessita de 4 ingredientes, sendo eles o computador ou a tecnologia digital de informação e comunicação, pode ser um dispositivo como o celular, tá? Um computador ou um dispositivo, tá? Que seja uma tecnologia digital de informação e comunicação, o software e o app educativo, tá? Pode ser o software ou o app educativo, o professor capacitado para usar a tecnologia digital de informação e comunicação. Eu estou adaptando aqui a fala do Valente para os nossos dias, como ferramenta educacional, e o aluno. Então, sem esses 4 ingredientes, fica muito difícil a gente fazer informática na educação e informática educativa. A diferença de informática na educação é que a informática educação envolve todas as atividades com o computador que eu posso realizar dentro da escola. E a informática na educação corresponde ao computador na secretaria da escola, o computador na sala de aula, o computador para pesquisa, o celular usado pelos alunos, tá? E, no caso, a informática educativa, tá? É quando temos o computador como uma ferramenta que auxilia o professor na didática dele na sala de aula, tá? Então, quando eu falo de software educativo, eu estou falando justamente do uso didático do software. Tá? Vem a ser um ingrediente importante no processo de ensino e aprendizagem, mediante o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, sem o computador utilizado no ambiente educacional, ele fica sem utilidade. Sem a gente ter o software, fica sem utilidade, sem o aluno fica sem utilidade, sem um professor fica também sem utilidade. Há também programas empresariais, tais como editor de texto, planilha eletrônica, utilizados no contexto didático, como aula para aprendizagem de computação, que acaba sendo tido, tá? Que acaba sendo tido como uma ferramenta também que pode se tornar educativa, tá? Então, vamos avançar aqui. Então, quando o software e o app podem ser educativos? Isso vai depender do ponto de vista de quem ensina, tá? Por exemplo, a professora Mazé, que ensina em Sobral, trabalha com ensino de matemática em Sobral, na tese dela, de doutorado, ela utilizou o Excel, uma planilha de cálculo, para ensinar álgebra para os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, do ensino médio, e para introduzir a álgebra no ensino superior. Tá? Então, o ponto de vista da Mazé fez que ela preparasse atividades adequadas para se trabalhar com planilha de cálculo. Tá certo? Não fazer planilha, mas atividades que permitiam se trabalhar com o contexto da álgebra.
Professor, tem mais gente tentando entrar. Ok. Então, esse processo que eu estou mencionando agora depende do ponto de vista de quem ensina. Depende também do ponto de vista de quem aprende. Quem aprende pode transformar uma ferramenta também em ferramenta educacional, tá? E podemos projetar seu software educativo. Podemos projetar um software educativo ou app educativo enquanto produto educacional, tá certo? E aí, nesse podemos projetar, nós estamos falando de softwares que foram já projetados com finalidade educacional. Mas tudo vai depender do ponto de vista de quem está utilizando, ok? Podemos avançar? Alguma pergunta até aqui? Tá? Então vamos avançar. Tá? Perdoado pelo atraso, meu jovem. Então vamos para a primeira tipologia de software educativo, a tipologia de Valente. A tipologia de software educativo de Armando Valente, da Unicamp, citado por Santos et al. Em 2012, é a seguinte. Tutorial constitui uma versão computacional da instrução programada. É a história da máquina de ensinar. Exercício e prática tratam de exercícios propostos referentes a um assunto já estudado. Simulação pode simular eventos que não são possíveis de simular na realidade. Sistemas hipermídia são encontrados na internet com suas diversas mídias. Jogos educacionais motivam e desafiam o aprendiz. A pedagogia por trás desta modalidade é a exploração autodirigida. Tá? Então, aqui, no caso, é uma tipologia antiga, de 1993, mas que muita gente ainda usa, que é de Armando Valente. Ok? Armando Valente foi um dos papas da informática educativa no Brasil. Quem trabalhou na FACED com o Armando Valente foi o professor Júlio Wilson, tá? que foi dessa disciplina antes de mim. Tá? Depois ele se aposentou, aí eu assumi a cadeira do Júlio Wilson, tá certo? Então vamos lá para outra tipologia. Tipologia de software educativo de Almeida e de Almeida. De Almeida e de Almeida são um casal que trabalham no mestrado em computação aplicada na UES. Eu fiz parte daquele programa, pude conhecer de Almeida e de Almeida. Esse é um material tirado de referências deles, tá? Então, de Almeida e de Almeida, eles vão fazer uma tipologia de software educativo que vai focar em vários contextos relativos ao software educativo, tá? A tipologia de software educativo de Almeida e de Almeida sobre jogos de computador. Os jogos de computador são muito populares e sua tecnologia evoluiu muito nos últimos anos. Tá? O B1.1 ele vai apresentar o quê? Os jogos de estratégia, classificados na categoria estratégia, colocam o usuário em posição de tomar decisões estratégicas. O B1.2, jogos simuladores. Os simuladores são um tipo particular de jogo que tenta dar experiência em primeira pessoa a um determinado evento.
tá? Então, um jogo simulador de voo ou simulador de direção, ele tenta dar a experiência ao jogador em primeira pessoa. Jogo de aventura, os jogos de aventura combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo, e o objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem a solução de enigmas, quebra-cabeças, para chegar ao final do jogo. Tá? Temos também o jogo passatempo. Os jogos de passatempo são simples, normalmente formado por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis. Aqui no caso, por exemplo, o jogo de xadrez pode ser considerado um jogo de passatempo. Mas outro jogo de passatempo pode ser o jogo paciência. Tá? Podemos ter também um jogo de damas. Mas ele não é só um jogo de passatempo. Ele é um jogo também de estratégia. Tá certo? Então, esses jogos podem receber duas classificações? Podem, por que não? Tá certo? O jogo de RPG, Role Playing Game, o jogo de representação, tá? Permite que o jogador assuma o papel e conte histórias por meio de uma representação. Então, cada jogador representa um personagem, tá? E eles jogam representando um papel. E o jogo ele conta uma determinada história, tá? Também temos jogos que são ferramentas para os alunos e professores. Os programas de uso geral, como processador de texto, planilha e slide, entre outros, a gente também pode fazer jogo de palavras, pode fazer jogo com planilha. Eu já vi, por exemplo, a gente fazer um jogo com as planilhas de cálculo, tá? Então, em que as somas e divisões permitiam fazer com que processos aditivos e multiplicativos fizessem a movimentação de peças de xadrez. Ok? Vamos lá? E ele faz várias classificações por características, tá? Então, de Almeida classificam por característica o software educativo. E essas características são quanto à liberdade de criação para a atuação de professores. O software pode ser aberto, viabiliza a criação de estruturas geralmente construtivistas e pode ser fechado. Não viabiliza a criação de estruturas e o enfoque passa a ser instrucionista. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, o software pode ser sequencial, ele pode ser instrucionista e sequencial, só vai de fase em fase, você só termina uma fase, se você só passa para outra fase se você terminar a primeira fase, e assim por diante. Pode ser um software relacional, não sequencial, estabelece relações. Um software pode ser criativo, permite trabalhar de modo criativo com os alunos. E quanto aos objetivos pedagógicos, podemos classificar o software educativo como tutorial, aplicativo, realização de operações, como fazer uma carta-apresentação, programação, trabalha aspectos dos vários tipos de programação, exercício e prática, permite responder questões de modo instrução programada, multimídia, utiliza diversos recursos audiovisuais, internet, recursos de navegação web, simulações específicas com elementos de gamificação, jogos, executa a execução de jogos competitivos. Tá? Podemos também classificar jogos de letramento e alfabetização, segundo Almeida de Almeida,
tá? Eles podem ser online ou instaláveis para promoção de letramento ou alfabetização digital, como Luz do Saber. Podem ser letramento e alfabetização matemática, tá? Software educativo online ou instalável para promoção de letramento e ou alfabetização matemática. Posso ter softwares específicos para o ensino de matemática, software educativo voltado ao ensino de matemática ou geometria, software voltado ao ensino de física, software voltado ao ensino de química ou bioquímica, tá? Software educativo voltado ao ensino de química ou bioquímica, software educativo voltado ao ensino de biologia, tá? Software interdisciplinar, software educativo voltado a problemas multidisciplinares e ou interdisciplinares. Então, por exemplo, tem um joguinho que em 2015 eu utilizei com os alunos, que era um software que o Detran tinha desenvolvido para ensinar ações de autoescola. Tá? E as ações de autoescola podem ser interdisciplinares, podem envolver várias disciplinas, mas cada uma dessas disciplinas são respeitadas dentro do processo, ou podem ser multidisciplinares, de tal forma que o assunto confunda os temas diversos. Tá certo? Misture os temas diversos. Tá? Fazendo surgir até uma outra disciplina no futuro. Com licença, professor, tem gente tentando entrar em sala. Ok, já estamos indo lá. Temos várias pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Tá? Coloquem o nome completo e o número de matrícula. E software de educação especial. Software voltado à questão de acessibilidade. Ok? Quanto à utilização no computador ou internet, segundo de Almeida, o software pode ser instalável, tá? Software educativo necessário baixar e instalar no computador. Pode ser um applet em Java, recurso multiplataforma online que funciona, tá? Num navegador, fazendo com que esse recurso seja multiplataforma. Rede social na internet. Necessário login e senha para o serviço. Ambiente virtual de aprendizagem. Plataforma online com login e senha. Tá? Vamos avançando aqui mais. Aqui é uma página do NIED da Unicamp. O endereço está aqui embaixo na fonte, em azul. Tá? Depois, quando eu passar a apresentação, basta vocês clicarem aqui, vocês vão para essa página. Essa página permite vocês baixarem para o Windows 7 até o Windows 11 o Superlogo, tá? Para o Windows. E agora eu vou pedir para vocês um pouquinho, que eu vou sair da apresentação, tá certo? Vou carregar agora a linguagem logo que está instalada no meu computador. Ok? Então, vou baixar agora o logo instalado no meu computador. Então, agora, vou fazer o compartilhamento. Vamos ver um dos softwares educativos mais antigos e um dos softwares educativos que foi largamente utilizado. Tá? Essa linguagem é a linguagem Logo, que foi desenvolvido nos anos 80 pelo Puppet. O Puppet, ele era um professor do MIT, ele faleceu em 2012, tá? E ele foi supervisionando de pós-doutorado nos anos 80 por Jean Piaget, tá? Então,
Por qual motivo esse software ele é construcionista? Ele procura trabalhar comandos com para frente. Eu vou dar para frente 100 passos, tá? Para trás 100 passos, ok? Então, com esses dois comandos, eu posso ir para frente e posso ir para trás. Eu consigo fazer a translação com o lobo, ok? Então, para a direita, a tartaruga vira 90 graus, por exemplo. Eu poderia ter botado 45 graus. Para a direita, 90 graus, a tartaruga virou 90 graus. Se eu mandar ela para frente, 100 graus, ela vai. Tá? Se eu mandar a tartaruga para a esquerda, 130 graus, ela vira 130 graus. Agora eu posso mandar para frente 100 passos. Ela vai para frente. Tá certo? Então vejam aqui que a tartaruga está se movendo. Então eu consegui, com para a direita e para a esquerda, comandar a tartaruga fazendo a sua rotação. Para trás, eu vou colocar agora um outro comando para vocês. Use borracha. Use borracha, UB, tá? Permite apagar o traço que eu fiz. Então agora que eu vou botar para trás 100 passos, então eu acabei de apagar o que tinha na tartaruga aqui. Então agora para a direita 30 graus, tá? Então eu virei para a direita 30 graus, tá? Para a direita mais 10 graus, tá? E para a direita 90 graus. Então agora eu vou fazer, tá? Ele apagar, que ele está com o use borracha ligado. Ele vou colocar para trás 100 passos. Acabei de apagar, ok? E agora... Pessoa, mais gente tentando entrar. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá, permitindo. Pronto. Seja bem-vindo. Coloque o nome completo e o número de matrícula no chat. E agora eu vou colocar para a esquerda 90 graus e para a frente 100 passos. Tá certo? Então vejam que eu posso pedir para trás 100 passos. E como que eu ligo de novo o tracejado? Eu coloco use lápis, o L. Tá? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Eu só liguei um botão. Eu liguei um status. Tá certo? Então agora eu vou para frente 100 passos. Ok? Para a direita 90 graus. Faço a rotação da tartaruga. Para frente 100 passos. Para a direita 90 graus. Para frente 100 passos. Para a direita 90 graus. E para frente 100 passos. Olha que interessante. Fizemos um quadrado. Agora eu quero tirar a tartaruga daí. Então eu vou colocar para frente 100 passos. Mas olha o que fez. Ele fez um traço a mais.
Então, eu quero retirar esse traço a mais. Então, o que eu faço? Use borracha para trás, sem passos. Opa, eu digitei errado. Então, quando eu digito errado, ele vai responder. Ainda não aprendi o BPT. Então, eu vou colocar use borracha, tá? E agora para trás, espaço, sem passo. Corrigir, tá? E agora, se eu quero tirar a tartaruga sem problemas, eu posso colocar use nada. Ele não vai usar nem a borracha, nem o lápis. E eu vou mandar para frente sem passo. Ok? Então, vocês já viram alguns dos comandos. Tá certo? Já viram alguns dos comandos, então agora eu vou escrever esses comandos num editor de texto para que vocês anotem em algum canto aí. Tá certo? Então agora eu vou parar essa apresentação, vou carregar o editor de texto. Vou colocar uma fonte bem generosa para vocês. Então, agora, vou fazer uma sintaxe dos comandos básicos. PF e o número de passos. Esse comando é o comando de translação. São da tartaruga. Tá? Então agora, como que eu faço a rotação da tartaruga? Tá? Eu uso aqui, no caso da translação, o PF e o PT e o número de passos. Rotação da tartaruga. Tá? Para a esquerda. E aqui a rotação em graus. E para a direita. Rotação em graus. Ok? Também posso utilizar da seguinte forma. Tá? Aqui a translação e a rotação da tartaruga. Ok? Posso também ter comandos de status. Então, eu tenho aqui o L, use lápis, o B, use borracha, opa, e o use nada. Tá certo? Aqui são comandos de status. O que significa comando de status? É comando do tipo liga, desliga. Tá? Temos muitos outros comandos também no logo. Tá certo? Mas esses são comandos básicos. Tá? Então, até aqui, com esses comandos, eu consigo já trabalhar a geometria da tartaruga.
Eu consigo trabalhar aqui a geometria da tartaruga. Ok? Poderia também, adiantando comandos que eu não ensinei ainda, tá? Eu poderia ter comando de recursividade. Por exemplo, eu posso ter um comando como repita o número de vezes que eu quero repetir os comandos que estão dentro desses colchetes. Tá? Então, eu posso ter comandos aqui dentro e o repita, ele vai repetir um número de vezes os comandos que eu colocar aqui dentro. E vou ter um comando para programação, comando do modo programado, aprenda e o nome da função que eu quero ensinar ao computador. Tá? Então, esses são os comandos aqui. Com esses comandos, eu posso fazer a translação da tartaruga e a rotação dela. Eu posso ter comandos de status liga, desliga. Tá? Posso ter comando de recursividade como repita. E comandos do modo programado, como aprenda. Tá? Então, se vocês puderem copiar numa folha de papel esses comandos, tá certo? Então, eu vou aproveitar enquanto vocês copiam. Professor, tem gente tentando entrar, viu? Ok, já estou indo lá. Tá? Desapareceu quem queria entrar. Vai tentar entrar daqui a pouquinho. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês, a nossa disciplina, como disciplina tecnológica, tem uma parte que nós ministramos à distância. Os conteúdos à distância da disciplina de informática na educação, tá? Estão sendo abordados a partir de hoje, que a gente vai trabalhar com software instalado, mas também software na internet. Tá? Como os computadores da Sâmia, eles apresentam uma dificuldade de trabalho na atualidade, eu achei por bem que nós vamos trabalhar ainda à distância, sem a necessidade de trabalharmos presencialmente. Então, a próxima aula nossa será uma aula à distância, tá certo? Não vou ter ainda o retorno presencial, ok? Ainda não farei o retorno presencial, tá? E no dia 16 a gente deve estar finalizando a disciplina. Então não faz nem sentido, nessa altura do campeonato, a gente voltar presencialmente. Então eu quero que todos vocês saibam desde já que o nosso objetivo é esse trabalho, ok? Uma outra questão também. Nós já estamos recebendo os trabalhos finais, tá certo? Já pedi ao Neto para ele já ir organizando os trabalhos para que a gente possa fazer a verificação deles, ok? E a gente já tem nota para poder finalizar o semestre lá por volta do dia 16, tá certo? Então, gente, eu só gostaria de avisar que a ideia é a gente terminar à distância, ok? Pronto, eu creio que vocês já copiaram a translação, rotação e os comandos de status.
Agora, comandos de recursividade e o modo programado. Tá? Então, copiem o repita, a sintaxe dele, repita N vezes os comandos que estão dentro do colchete. E o modo programado, aprenda e o nome da função que você vai programar pelo computador. Ok? Até aqui tudo bem? Então, eu vou esperar um pouquinho vocês copiarem e o Neto vai dando alguns avisos também. Pronto, pessoal, boa noite. Vai lá, Neto. Pronto, pessoal, como o professor acabou de falar, né, nós vamos até o dia, em torno de 16, 17, né, se eu não me engano aqui, de acordo com o calendário. Então, seria bom que vocês, quem não acessou ainda o Classroom, acesse, porque lá é onde vocês têm acesso aos conteúdos das aulas e também às atividades. Então, procurem já cuidar e colocar as atividades em dia, tá certo? Qualquer dúvida, é só falar comigo, pode falar no privado, se quiser, no Zap, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo, tá certo? Então, não deixe de acessar o Zap e colocar em dias as atividades. Eu vi que, por exemplo, a atividade 1, já poucos fizeram, né? Alguns já fizeram, outros não. Então, já procurem cuidar disso aí, justamente para quando o professor solicitar todas as notas e os trabalhos, vocês já tenham nota suficiente para poder concluir a disciplina, né? Então, vamos cuidar disso, tá certo? E qualquer dúvida é só falar comigo. Após essa aula, eu já vou colocar também mais um fórum lá de participação, mas vai estar tudo explicado lá no Classroom, tá bom? Então, pessoal, eu aproveitei esse momento para beber um refrigerante que todos nós gostamos, o São Gerardo. Estou tomando um São Gerardo. Pense um bicho bom, né? Então agora vamos continuar. Vamos valorizar o que é nosso, né, gente? Vamos valorizar o que é do Ceará, tá? E se fala Ceará, não é Ceará, não, tá? É Ceará, tá certo? E ó que eu não sou nem cearense. Mas vamos que vamos, tá? A gente ama São Gerardo aqui em casa. Pense. Então, vamos avançar. Pessoal, eu creio que vocês já conseguiram copiar, tá? Conseguiram copiar, então agora eu posso tirar o editor de texto, tá? E vou colocar no logo de novo, tá certo? Vou colocar no logo de novo. Ok? E aqui está nós, carregando o logo. Nesse exato momento, estamos carregando o logo. Tá? Então agora, vamos avançar aqui. Tá certo? Então, agora eu posso com esse TAT aqui, apagar a construção que eu fiz. Tá? Vamos testar o comando de recursividade? Repita. Quantas vezes? Vamos repetir 4 vezes? Para frente. Sem. Deixa eu ajeitar aqui. Para frente. Sem. Para a direita. 90. Então a gente vai fazer isso. Tá? Então, o repita. Aqui está use nada, por isso que não apareceu nada. Então, eu vou colocar use lápis. E vou clicar em cima do repita. Aquilo que eu digitei vai aparecer. Tá? E agora, vou dar Enter.
Então veja que o repita facilita. Ao invés de ficar digitando para frente e 100, para a direita 90, para frente 100, para a direita 90, o repita me permite fazer um quadrado. Tá certo? Mas, se eu quiser fazer uma figura com 5 lados, então, para frente 100, e agora, quantos graus vão ser a rotação? Então, é com vocês agora. Tá? 90 graus, tá? Me permitiu utilizar 90 graus, pensando que eu uso um ângulo reto para fazer um quadrado. Mas para fazer um pentágono, o que eu faço, gente? Alguém pode me dar uma sugestão? 72. 73 graus? Onde você obteve 72? Não, eu dividi 360 por 5, mas acho que é não. Tá. Mas você acertou. Tá? E aí? E agora, se eu quiser fazer um hexágono, o que eu faço? Repita 6 vezes. E agora, o que eu faço? Como que eu faço o hexágono? Sadraque já deu pista aí. $60 graus. Ora, vamos testar. Ótimo. Tá? Então, veja só. Nós estamos colocando até agora o repita, tá? Se eu colocar graus diferentes, se eu colocar, por exemplo, vamos colocar, diga que eu digitei 70. Repita 6, olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo? Ou se no repita eu tivesse colocado 7 vezes com 70. Olha só. Tá? Então vamos lá. Por que aconteceu isso? Vocês devem estar se perguntando. Por que aconteceu? Tá? Então a criança geralmente ela comete esses erros. Mas você como professor, o que deve fazer? Corrigir o erro? Não. Você deve propor para ele: tente outra vez. Você vai mostrar que o errar é humano e faz parte do processo de descoberta. Então, como você vai trabalhar os graus corretos do repita e do para direita? E aí, é com vocês agora. É com vocês, amiguinhos. É com vocês. Vou fazer o tic-tac aqui esperando vocês. Tentem resolver esse problema.
E agora, gente? Como que eu resolvo essa parada? Tem uma pergunta no chat, professor. Peraí, deixa eu verificar lá. Seria dividir 360 graus pelo número de lados. Se fossem 10 lados, o ângulo seria de 36 graus ou não? Vamos ver. O nosso colega, ele deu uma sugestão agora que eu posso testar. Então, eu vou colocar um valor menor, tá? Vou colocar para frente 10, para a direita 36 graus, e eu vou colocar aqui uma figura de 10 lados. Ela ficou muito pequena, mas saiu. Vamos aumentar para 100 lados, tá? Vou fazer de novo. Não, ficou pequena ainda. Vamos aumentar o tamanho. Vamos aumentar aqui o tamanho. Vamos fazer para cá, para uma figura de 10 lados. Olha só. Está feito aqui um decágono, ok? Então, o repita funcionou aqui. Mas e se eu quiser ensinar para ele? Porque eu estou fazendo até agora no modo... Eu não estou usando o modo programado. Eu digito o comando e Enter. Esse modo é chamado de modo interativo, tá? Em que eu coloco o comando do Enter e executo, tá? E se eu agora quiser programar para fazer um decágono, tá? Então agora eu coloco aprenda decágono. Fim. E aí, eu vou editar. O decágono está aqui. Ok. E agora aparece o editor de texto. Vou aumentar a fonte aqui. Formatar a fonte. Vou botar no tamanho 28. Ok. Eu tenho aprenda decágono. Tá? Então agora eu vou colocar use lápis e posso copiar até repita 10 para frente 100, para a direita 36. Posso colocar para frente 70, tá? Para não ficar muito grande, tá? Então agora, feito o programa, eu vou colocar um use nada e vou colocar para frente 100, tá? Então aqui está o meu programa. Atualizar, minimizo. E agora, o que eu digito? Decágono. E ele acaba de fazer o programa. Ele acaba de executar o programa, tá? Se eu clicar de novo em decágono, ele vai executar de novo o programa. Tá certo? Se eu colocar de novo, ele vai executar mais uma vez. Ok? Então, se eu colocar decágono, ele vai executando o comando decágono. Quantas vezes
for necessário. Ok? Então, agora nós já estamos partindo para uma outra ação. A programação de computador. Então, agora, nós saímos do modo interativo e fomos para o modo programado. É uma outra complexidade. Tá? Então, eu poderia botar outras coisas aqui no decágono? Poderia aproveitar. Vou colocar o repita 5. Tá? Repita 5. Tá? Para frente. Eu posso até colocar um valor menor. Para frente 50, para a direita 72, e depois ele vai primeiro fazer um pentágono, depois ele vai fazer o decágono, tá? Vou agora atualizar, tá? Vou limpar aqui. O programa ainda chama decágono. E olha só, tá? Se eu executar de novo o decágono, ele vai executar de novo. Então vejam, tá? Que eu estou já ensinando programação de computadores, tá? Eu já estou ensinando como programar computadores. Tá? Com o comando aprenda. Eu abro um editor de texto que me permite fazer um programa de computador. Ok? Inclusive, tem um professor no Cefet que trabalhou disciplina de cálculo nos anos 90 usando o Logo. Então, ao invés dele utilizar o Pascal, que permitia fazer introdução informática, ele fazia introdução informática com a linguagem Logo. Tá certo? Posso até depois, viu, João, passar essa monografia, essa dissertação para o pessoal da nossa turma. Tá certo? E para você também. Tá certo? Certo. Então, aqui no caso, eu botei comandos básicos. Mas, por exemplo, esse professor ele conseguiu até fazer fractais usando o Logo. Tá? Então, no Logo, a gente trabalha a seguinte perspectiva. A gente trabalha com os comandos, tá? A possibilidade da criança fazer a programação. Porque os comandos são tão simples que ele consegue entender para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Então, a gente até apelidou isso de geometria da tartaruga. E qual é a postura do professor nesse processo? Não é apresentar uma solução, mas apresentar dicas para os alunos. Dicas para que ele possa compreender. O Logo ele é um software aberto. Tá certo? É um software aberto, é um software livre. Vocês podem baixar aquele da Unicamp, que é um Logo gratuito, tá? E podem até instalar na máquina de vocês. Tá certo? Com Windows. Pode até instalar no notebook, na máquina de vocês, e vocês podem fazer as atividades. Tá certo? Então, eis aqui um exemplo de um dos softwares mais antigos. E essa postura é a postura instrucionista. Também é chamado de máquina das crianças. Tá? A máquina das crianças ou máquina dos estudantes. O estudante comanda a máquina.
tá? Não é a máquina que comanda a criança durante o processo de ensino e aprendizagem, ok? Vamos ver outros recursos, tá? Então agora eu vou fechar o logo e vou abrir outros recursos. Então agora eu não estou vendo aberto aqui. Eu vou abrir o GeoGebra, que é um outro exemplo de software aberto, tá? O GeoGebra ele veio do Cabri Geometry, é um software de geometria dinâmica. Eu me especializei nesse software. Minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado é utilizando esse recurso. Então, aqui no caso, vamos trabalhar construções, régua e compasso, tá? Então, aqui no caso, eu vou achar o ponto médio desse segmento, tá? Vou achar o ponto médio desse segmento, fiz as interseções, vou fazer a interseção entre dois objetos, essa circunferência e essa, e vamos colocar agora uma reta pelo ponto C e D. Opa. Pronto. Então agora eu posso alterar esse tamanho. Como que eu sei que é ponto médio? Tá? Eu sei que é ponto médio tirando a medida de A e E e de E e B. Então agora eu posso modificar o tamanho e eu tenho vários casos possíveis, tá? Então aqui no caso, uma coisa que é importante notar é que esse segmento ele viabilizou a construção e eu posso fazer a construção de modo livre, tá? Eu posso, por exemplo, dessa construção aproveitar a construção e fazer um triângulo equilátero. Posso trabalhar com polígonos. Veja que os comandos são executados conceitualmente. Hoje, inclusive, eu dei uma aula falando sobre o Cabri Geometry e o GeoGebra, pelo teorema de Herbrandt. Hoje eu falei sobre inteligência artificial e esse tipo de software, tá? E posso dizer para vocês que esse é um dos softwares mais utilizados no ensino na atualidade. E o João, ele faz parte de um grupo que foi fundado por mim, pela professora Mazé, pelo professor Nildo, pelo professor Afrânio da Física, tá? Pelo professor Hermínio Borges, já faz 2 anos, né? E eu posso pedir para o João falar um pouco desse grupo. Fala um pouquinho desse grupo, João. Pronto, pessoal, é um grupo que nós nos reunimos, né, professores da UFC da Física, né, da Pedagogia e professores da Matemática, com o intuito de fazer esse entrelace, né, dessas 3 áreas e produzir trabalhos, né, trabalhos que tenha, de certa forma, tanto essa função pedagógica como a função, né, de trazer simulações também, tá, que possam ser aplicadas no contexto tanto do ensino básico, como também no ensino, né, superior, tá?
E esse grupo aí tem trazido muitos frutos, né, no sentido que apresentamos trabalhos nos encontros universitários, foram criados projetos de extensão no sentido de levar esses cursos para alunos da escola pública, foram publicados vários trabalhos em revistas, tanto da física, né, todos com Qualizar, né, como também da matemática. O professor, inclusive, teve recentemente um trabalho publicado, não foi, professor, com o Fredson? Né? Foi. Exato. Temos também trabalhos publicados no encontro nacional, era um concurso, né, nacional STEAM também, que tivemos um trabalho que foi finalista, e hoje nós também produzimos seminários e estamos com um grupo aí grande de pessoas que vão participar do terceiro Congresso Nacional do GeoGebra, que vai ocorrer em Caruaru, né, tem até uma equipe já levando trabalhos e etc, né. Então, assim, é um grupo que ele tem apresentado, vamos dizer, assim, ainda temos também o Laboratório Virtual de Física, no Laboratório Virtual de Física do professor Nildo. Nós temos várias simulações que foram utilizadas no período pandêmico, no sentido de substituir, literalmente, o laboratório físico, com sucesso, né? Inclusive, vários professores, tanto da área de física como de matemática, já entraram em contato com o professor Nildo, né, e isso começou, assim, para obter mais informações de aplicações, etc. E isso começou com o nosso trabalho, um trabalho sério, né, entre professores, alunos. Na verdade, não existiam só professores, tinham professores, bolsistas, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de graduação, todos um esforço conjunto, no sentido da gente começar a desenvolver essas ações, né. Trouxemos também seminários de professores que já têm uma certa estrada no GeoGebra, inclusive do professor que é mentor do curso GeoGebra, né, que é bem conhecido aqui, tá? Então, quinzenalmente nós apresentamos seminários, inclusive amanhã vai ter um, né, seminário que é falando da sequência. Que eu vou estar em aula amanhã de manhã, mas só que você pode passar para eles, caso eles queiram entrar. Pronto, eu vou passar no grupo, vou deixar aqui no final da aula, eu vou deixar no grupo, vai ser uma live, tá? Então você pode entrar lá, assistir, inclusive se inscreve no canal, porque nesse mesmo canal, que é o canal do GTCO, ele tem outros seminários, né, apresentados. A gente já está no 6º seminário, né, todos em formato de live, onde vocês podem fazer perguntas, podem, né, apreciar, né, os conteúdos em que, por exemplo, esse software, ele pode se inserir no meio, tanto no meio das simulações, como no meio também da pedagogia, tá? Então, a pedagogia, esse software, como o professor falou, ele tem sido um dos softwares mais utilizados, né, nessa proposta de ensino-aprendizagem. Então, vocês são convidados quem quiser, né, interagir, ou até se interessar mesmo e querer participar do grupo, é só falar comigo ou com o professor Rogério, tá bom? Ok. Então, aqui, pessoal, me perguntaram se era possível representar funções. É possível, tá certo? É possível representar funções utilizando esse recurso aqui ou utilizando a calculadora, tá? Não esquecendo que esse software se trata de uma calculadora geométrica, tá? Então, aqui eu posso colocar a função, tá? Uma função linear, posso colocar uma função elevada ao quadrado, posso colocar uma função elevada ao cubo, tá? E assim por diante. Posso colocar outras funções também. Então, eu vou colocar 2x e vou elevar sobre raiz de 2. E olha só, que raiz de 2 é 1 sobre 2. Então, eu tenho aqui um determinado tipo de função. Mas eu posso trabalhar isso numa outra perspectiva.
tá? Então Então eu posso trabalhar uma janela 3D. Então veja que ele agora transformou aqui numa janela 3D e eu posso até fazer algumas coisas diferentes, tá? Então agora eu posso fazer uma superfície de revolução por aqui. E nessa superfície de revolução, tá? Que ela não aparece totalmente, mas eu poderia reduzir o tamanho para poder ter a visualização da superfície de revolução. Posso diminuir até o número de graus. Aqui está 360 graus, superfície de revolução. Eu posso colocar 180 graus, tá? Posso colocar 180 graus. Deixa eu ver aqui se colocando só 180 resolve o problema. Tá? Não resolveu totalmente, mas se eu carregar de novo, funciona. Ok? Poderia substituir aqui, por exemplo, o raiz de 3. Então eu tenho 1 sobre 3. Olha só, agora nós estamos trabalhando com a função de terceiro grau. No entanto, ele está trabalhando a superfície de revolução tá? Então eu vou colocar aqui, clicar. Ele carregou 360 graus, mas eu queria só 180, tá? Talvez eu carregando o A dê certo aqui a superfície, tá? Mas aqui eu posso fazer várias discussões sobre essa geometria. Ok? Não sei por que ele está carregando tudo aqui, mas é um pouquinho mais difícil a gente trabalhar nessa perspectiva. Tá? O Soft Cabri é um soft livre. Ele funciona na internet. Então eu posso... O GeoGebra, perdão. Então eu posso carregar o GeoGebra para vocês. Podemos fazer aqui o carregar do GeoGebra aqui. Deixa eu só pegar aqui. E carregando a página do GeoGebra, nós temos a opção de carregar os vários aplicativos. Tá? Esse recurso funciona online. Basta a gente pegar geogebra.org. Eu vou colocar para vocês aqui no chat o link. Tá? Temos a parte de materiais didáticos,
que mostra atividades feitas por pessoas do mundo todo. Então, nós temos aqui mais de 1 milhão de atividades feitas por gente do mundo todo, tá? Tem pessoas que fazem livros aqui, ok? Tem pessoas que fazem livros. Se eu quiser assuntos como cálculo, ou equações diferenciais, eu tenho essas discussões. Se eu quiser assuntos de matemática como funções, tá? Eu posso ter esse assunto discutido aqui, ok? Então, aqui no caso, nós temos aqui uma atividade sobre sólidos de revolução, tá? Em 2D e em 3D, tá certo? Podemos trabalhar também com realidade aumentada. O meu aluno Fredson, ele está terminando o trabalho sobre realidade aumentada. E sobre construções geométricas, régua e compasso, o Toinho, ele terminou, inclusive, hoje, um curso de construções geométricas. Tá certo? Então, aqui, no caso, é essa situação, ok? Vamos agora avançar para outro software educativo. Greta, dá um tempo. É a minha cachorra latindo, deve ter chegado alguém nesse momento, tá? Ela está ansiosa para conhecer alguém. Pastor alemão ansioso para conhecer gente. É mordida, né? Então, vamos agora para uma outra guia de um outro aplicativo. Aqui temos o Soft Scratch. O Scratch, ele é um substituto do logo feito pelo MIT, tá? E ele permite fazer programação por bloco, tá? Então, se eu for criar alguma coisa no Scratch, tá? Eu tenho o gatinho aqui no lugar da tartaruga, e eu posso ter coisas como também o gatinho aqui, ele é um ator. Mas eu posso carregar, por exemplo, eu posso carregar um ambiente, tá? Posso colocar aqui o gatinho, posso fazer a movimentação do gatinho, posso fazer eventos com o enquanto, então ele vai mover 10 passos aqui. Eu posso fazer aqui também com que ele trabalhe com sensores de robóticas ou com comandos aqui. Então, eu posso colocar o repita, tá? Eu vou pedir para ele repetir 2 vezes o mover 10 passos. Quando eu clico na bandeirinha, ó, ele está movimentando 20 passos. Tá certo? Posso colocar, deixar esse gatinho muito doido, fazendo ele fazer uma rotação de 90 graus. Então, agora vamos ver como que ele se dá nesse processo. Olha só. Tá? Posso colocar som no gato. Então, vou colocar
para ele tocar o som do gatinho. Tá? E posso também trabalhar com operações matemáticas, caso eu queira. Posso construir outros blocos. Então, aqui, eu vou fazer com que ele diga: boa noite. Opa. Noite. Tá? Então, agora, vamos executar a ação. Tá? Clica na bandeira. Olha aí. Clico a bandeira. E assim ele vai. E aqui temos um programa agora de computador feito em bloco. Tá? Você pode se inscrever também no Scratch Online ou pode baixar ele no computador. Ele funciona para Windows, funciona para Linux e ele é um software livre também. Tá? O que é interessante é trabalhar a construção de histórias infantis com o Scratch. Se você procurar jogos, nós vamos ter jogos desenvolvidos pelas crianças. Tá? Então, aqui nós temos aqui o Pong, desenvolvido pelas crianças. Aqui a explicação do jogo. Opa. Aqui ele está lento porque eu estou com muitos programas abertos. Tá? Mas posso jogar com 2 jogadores. Então isso foi programado por um estudante. Ok? E é interessante que vocês conheçam o Scratch. É uma ferramenta interessante para fazer contação de história. Ok? Um outro recurso que eu vou mostrar, vou descarregar aqui o Scratch. Um outro recurso que eu vou carregar agora. O Zigote Body. Isso é uma ferramenta utilizada pelo pessoal da saúde. Tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Tá? Para que vocês explorem. Deixa eu ver onde você está. Pronto. Então aqui estamos no Zigote. Posso trabalhar com vários modelos. Então eu vou posso trabalhar especificamente essa parte, mas o Zigote Body eu posso trabalhar gratuitamente com ele. Então ele está carregando aqui um modelo humano. Tá? Então esse modelo humano eu posso
e despindo a pele, sistema muscular, sistema esquelético, tá? Por exemplo, eu quis obter até essa parte aqui do sistema cardíaco, dos vasos sanguíneos, é um outro recurso que não é um software livre, mas é gratuito para uso. A Dura Mater, eu agora cliquei nela, eu posso fechar ela, vendo o sistema cardiovascular e o cérebro. Se eu quiser só o sistema nervoso, eu tiro essa Dura Mater da espinha, do sistema espinhal, e agora nós temos o sistema límbico, o sistema nervoso. Tá certo? Na disciplina Computadores de Conhecimento Cognitivo, a gente tem utilizado esse modelo para discutir as questões sobre desenvolvimento humano. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tirei o hemisfério esquerdo, agora vou tirar o hemisfério direito, para ver o que temos aqui. Se eu quiser traduzir, eu posso vir no Google e colocá-lo em português. Tá? Então, cerebelo, a medula espinhal. Se eu quiser saber um nome do nervo, nervo músculo cutâneo, tá? Nervo músculo cutâneo, tá? Posso ver esses outros nervos, nervo intercostal, tá? O outro nervo intercostal, tá? E posso ter uma visualização do sistema nervoso como um todo, averiguando partes específicas do corpo. Por exemplo, aqui eu tenho o nervo óptico. Não, aqui eu peguei o corpo amigdaloide. Mas vamos pegar aqui o nervo olfativo. É esse que tem as várias pontinhas aqui. E aqui embaixo, o nervo óptico esquerdo e o nervo óptico direito. Tá? Então, é outro recurso interessante, tá certo? Sobre o corpo humano em ciências. Ok? Vamos agora tirar aqui. Vamos pegar um outro software. Vamos pegar agora um outro software, que é o Godot. O Godot, ele permite desenvolver jogos educacionais, tá? Jogos educacionais livres, tá? Então eu vou colocar o link do Godot. Você pode fazer o jogo online ou pode baixar o Godot para usar na sua casa.
ele tem versão Windows e Linux, tá? Então, aqui no caso, vou traduzir para o português. Ok? Então, quais são as características deles, as notícias, a comunidade, tá? Recursos diversos, download e aprender também. Você pode achar no YouTube, inclusive, curso de formação para o Godot, tá? E você pode jogar. Aqui nós podemos pegar algum jogo, tá? Que foi desenvolvido por pessoas que usam o Godot. Inclusive, aqui tem uma enciclopédia livre de games, que eu também vou disponibilizar para vocês. Então, aqui é a enciclopédia livre, tá? De games. Ok? Essa enciclopédia livre de games permite pegar vários tipos de jogos, tá? Então, eu posso ter vários modelos de jogos para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou descarregar aqui e vou carregar uma outra guia, tá? Com o Libre. Deixa eu ver, cadê a guia? O Libre Game, tá? Então, tem um wiki dele. Esse wiki tem vários jogos aqui. Eu posso fazer uma busca por jogos, tá? Posso procurar desde arcade games até jogos musicais, tá? Jogos de quebra-cabeça, RPG, tá certo? Posso traduzir para o português apertando o botão direito do mouse no Google. Traduzo, tá? Então, aqui eu tenho os jogos de videogame, jogos de arcade. Então, por exemplo, se eu perguntar pelo Pac-Man, que é um jogo de arcade, pronto, aqui está o projeto do Pac-Man, tá? Para Linux, para Windows, tá certo? Você já tem o projeto aqui desenvolvido e você pode até jogar, tá? Você pode até jogar o Pac-Man. Tá certo? São outros recursos, tá? Além disso, deixa eu só ir fechando aqui um pouco as janelas, tá? Por exemplo, eu posso carregar também, vou descarregar aqui, pegar uma outra guia do Wolfram Alpha, tá? Wolfram Alpha é o software matemática, tá? Só que essa distribuição que está aqui funciona online e gratuitamente, tá? Eu posso fazer operações matemáticas, ele faz representações, apresenta resultados, posso apresentar x elevado ao quadrado aqui, ele faz a plotagem, tá? Do processo, mostra a derivada integral, apresenta o valor mínimo, tá certo? Então, nós temos aqui um outro recurso interessante, tá? Mas
Já são 15 para as 9. A gente vai terminar as atividades de hoje, tá? E eu vou pedir para o Neto conversar um pouco com vocês sobre as atividades que poderiam ser realizadas, tá certo? Então, Neto, é tua palavra. Pronto, professor. Então vocês viram aí, né, como é riquíssima, né, a quantidade de softwares, né, que são usados que podem ser usados, né, voltados para o ensino, né, GeoGebra, Scratch, voltados para essa área de... E a gente vai colocar uma atividade, eu vou colocar na atividade lá abrir lá no Classroom, né, quem não tiver, é só me pedir que eu coloco novamente no grupo. A gente vai abrir um fórum de discussão, tá, sobre essas tipologias de software, tá? E aí, o que é que vai ser necessário? Que vocês participem, né, respondam a pergunta que vai ser proposta lá, e também discuta com alguns colegas, né? Por exemplo, o colega colocou uma opinião, então você vai e faz um comentário em pelo menos 2 colegas, tá entendido? Essas instruções vão estar lá na atividade, tá? Eu vou fazer o possível para colocá-la já amanhã. A partir da manhã, ele já vai estar lá no Classroom, tá bom? E essa atividade é valendo nota. Agora, não esqueçam, né, de sempre se identificar. Eu sei que no Classroom tem um e-mail de vocês e tal, mas sempre procure identificar o seu nome e sua matrícula quando estiver fazendo a postagem, tá bom? Que é para eu poder checar com a relação de chamada de vocês, tá bom? E isso vai ser atribuído uma nota, mais uma nota para essa atividade. E procurar colocar em dia o que tiver de atividade anterior, tá certo? Em função da gente já estar próximo ao término, né? E para que vocês tenham quantidade, juntando as atividades com as avaliações, para que possa o professor ter uma nota já, né, suficiente para que vocês tenham aprovação, tá certo? Ok, professor, só isso. Pessoal, coloquem o nome completo e o número de matrícula, tá? Um ótimo final de semana para todos vocês. Daqui 10 segundos, eu vou estar finalizando a aula de hoje. Coloquem nome completo e número de matrícula. O João ele vai copiar o chat daqui a pouco, tá certo? Então, vamos finalizando as atividades de hoje.